E agora a gente conta que aposentados e pensionistas do INSS, atenção, todos têm até 14 de fevereiro para solicitarem a devolução de descontos indevidos feitos em seus benefícios. Até o momento, 3 milhões e 700 mil beneficiários já foram ressarcidos, totalizando 2 bilhões e meio de reais devolvidos. No entanto, ainda há aproximadamente outros 4 milhões e 800 mil reais de aposentados e pensionistas que têm direito ao reembolso. No Congresso, a CPMI do INSS, que investiga a fraude bilionária na Previdência, identificou, nos 3 primeiros meses de funcionamento, cerca de 1 bilhão e 200 mil reais em movimentações financeiras incompatíveis. É o caso da empresa Cifrão Tecnologia, pertencente a Samuel Crisóstomo, contador da Confederação Nacional dos Agricultores Familiares, a Conafer, que repassou 300 mil reais à BSF Gestão de Saúde, empresa que foi investigada na CPI da Covid-19 por suspeitas em contratos com o Ministério da Saúde. A Cifrão Tecnologia, apontada como microempresa de desenvolvimento de software com receita de mais de 11 milhões de reais, movimentou 1 milhão e 600 mil reais acima do declarado em outubro de 2023, segundo o COAF. No mesmo dia do repasse, a empresa realizou 60 transferências instantâneas, incluindo 150 mil para a JSM Serviços, 100 mil para a ANC Distribuidora Agropecuários e 22 mil para Lucineide dos Santos Oliveira, sócia da Associação de Aposentados do Brasil, também investigada na fraude do INSS. A comissão reiniciará as atividades em fevereiro. Antes de ouvir Rodrigo Constantino e Guta Pini a respeito desse assunto, o líder da oposição no Congresso, o senador Rogério Marinho, criticou duramente por meio das redes sociais nesta segunda-feira o que classificou como uma forma coordenada do PT para blindar personagens ligados ao esquema de fraudes do INSS. Nós temos aí uma CPMI onde a blindagem se estabeleceu para evitar que a população pudesse saber com a maior celeridade quem roubou, quem enganou, quem montou dentro do INSS uma quadrilha para assaltar os aposentados brasileiros. E o pior é que eles repetem como um mantra que essa corrupção começa no governo de Bolsonaro. Ora, acreditar que o presidente Bolsonaro montou uma quadrilha para assaltar os aposentados e beneficiar sindicatos e associações de esquerda é acreditar na história da carochinha, do Papai Noel, da mula sem cabeça. Todos os dias que nós assistimos o que acontece na CPMI, nós verificamos uma blindagem que foi feita pelo governo, mais de 60 requerimentos e convocações foram impedidos pela maioria que o governo estabeleceu, mas a verdade é teimosa e ela teima em vir à luz do dia. Nós estamos vendo aí que o Lulinha recebe, segundo denúncias, uma mesada de 300 mil reais, que membros importantes do governo atual, como o presidente do INSS, como o número 2 do INSS, como o procurador do INSS, todos com a larga folha de serviços prestados ao PT, foram identificados como aqueles que não só roubaram o sistema previdenciário, mas como aqueles que derrubaram as amarras, os obstáculos para que esse roubo acontecesse com tranquilidade, em nome também desse projeto aí de se perpetuar no poder. Há uma ligação com partidos políticos, há uma relação com políticos, e isso está vindo à tona paulatinamente. Aí vem essa questão agora do Banco Master. Vai ficar cada vez mais claro quem são os verdadeiros parceiros do crime. Muito bem, Rodrigo Constantino e Guta Pini dividindo a tela comigo aqui no Jornal da Oeste, primeira edição. A gente está falando aí também, ele fala, o senador Rogério Marinho, sobre os requerimentos que sequer foram apresentados, mas tem outros detalhes aí que a gente precisa analisar a respeito desse caso, porque também há aqueles que foram levados ao colegiado e rejeitados, como é o caso do pedido do relator da CPMI, deputado Alfredo Gaspar, que inclusive apresentou recentemente um novo requerimento para ouvir o Fábio Luiz Lula da Silva, que é o Lulinha, filho do presidente Lula. No início de dezembro, a comissão já tinha rejeitado por 19 votos a 12 a convocação do filho mais velho do presidente. Trata-se, vale lembrar, do caso em que o empresário Edson Claro denunciou pagamentos do empresário Antônio Carlos Camilo Antunes, o careca do INSS, para o Lulinha. Consta. Pois é, o senador está coberto de razão em apontar esses escândalos, né, e falar da blindagem que o PT vem tentando realizar em relação a esses nomes que estão no entorno ali do próprio presidente Lula, né? As investigações da CPMI do INSS chegaram muito perto da família do Lula, né, envolvendo ali o Lulinha, entre outros, o seu irmão no sindicato e por aí vai. Eu não ficaria muito surpreso, para ser sincero, se provasse essa ligação aí entre o escândalo do INSS e as roubalheiras e os problemas que tivemos
lá na CPI, que a CPI da Covid também tentou de alguma forma blindar. Aquela CPI não era tão séria quanto a CPI do INSS. Tinha relatoria, presidência nas mãos ali de gente ligada ao governo do PT, né? Agora, óbvio que o assunto da Venezuela ganhou predominância nesse começo de ano, o Congresso está em recesso ainda, mas nós não podemos deixar esses assuntos morrerem, né? E existe um claro esforço do governo, do próprio petismo, né, de tentar abafar isso, tentar deixar morrer. E você consegue imaginar que quem é capaz de desviar recursos na compra de respiradores no meio de uma pandemia, como aconteceu lá com o consórcio Nordeste ligado à turma do PT naquela época, seria capaz de desviar recursos e roubar aposentados. É a mesma turma, é o mesmo perfil de gente, né, que é a turma do PT.